Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Antes de começar a série de nossos vídeos aqui no livro de Lucas, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal. Ajuda o nosso crescimento do nosso canal, e também deixa o seu comentário, dê o seu like e marque o sino das notificações para receber mais e mais vídeos como esse todos os dias. Então, voltando para a palavra de Deus, eu desejo ler aqui, continuando a nossa leitura diária no livro de Lucas, no capítulo 22, ainda estamos no capítulo 22. No vídeo de ontem, falamos da última ceia do Senhor. E no vídeo de hoje, nós vamos continuar neste tema da ceia, porém, um pouco mais. Eles ainda estavam reunidos no cenáculo, mas vamos falar sobre um tema que na palavra tem o título: o maior será como o menor. Essa palavra também está relatada no livro de Mateus, do capítulo 20, versículo 25 ao versículo 28. E ela diz assim a palavra do Senhor: houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Disse-lhe Jesus: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, vos digo, eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou o reino, eu confio a vós, para que comais e bebais à minha mesa, no meu reino, e vos assenteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Muito bem, minha gente, assim, eu fico pensando muito pausadamente sobre cada palavra que acontecia naquela situação ali. Por quê? Você vê que a gente falava ontem, no vídeo de ontem, da última ceia do Senhor. Jesus estava acabando de falar com eles que um entre eles seria aquele que o trairia, que o entregaria. E aí eles começaram uma discussão para saber qual deles, entre eles, seria o maior. Eles não queriam saber quem era o menor, mas quem era o maior entre eles. Essa discussão começou, entre os apóstolos. Então Jesus, ele parou e disse: os reis dos gentios dominam sobre eles. E falando de judeus, fala que os judeus já tinham um rei naquela época. Mas quando eles saíram do Egito, eles não tinham. Eles eram regidos pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas ainda que eles tivessem um rei, a sua autoridade máxima era o Senhor. Então, tudo que os sacerdotes falavam, eles sentavam na cadeira de Moisés. Então, tudo que os sacerdotes falavam,
as pessoas acatavam como lei. E eles poderiam ser penalizados. Eles eram penalizados por quebrar uma dessas leis que eram regidas pelos sacerdotes, a lei de Moisés. Então Jesus falou assim: os reis dos gentios, eles dominam sobre eles. Existem reis entre gentios, como hoje nós temos autoridade sobre cada um de nós. Nós temos a autoridade na nossa cidade, o prefeito, no nosso governo, ou seja, no nosso estado, nós temos o governador, que regem a autoridade, que sentam na cadeira e que fiscalizam a autoridade do prefeito, as obras do prefeito. Nós temos os vereadores. Hoje nós temos a autoridade maior, que é o presidente da República, e temos a autoridade judiciária também, que são a Câmara Judiciária, os ministros da Justiça. Nós temos também a Câmara dos Deputados, os deputados que regem as leis ali dos seus estados. Nós temos o Senado. Então nós temos autoridades diversas, como aqui nós temos no Brasil, nós temos em muitos países também autoridades diversas. Mas tem autoridades em países maiores, que seriam reis. Jesus falou dessas autoridades e eles disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Então eles eram chamados de benfeitores porque eles eram os que exerciam a autoridade entre o povo. Então esse é o nosso benfeitor, esse é o que nos rege. Então vamos seguir a essa autoridade. Jesus falou sobre esses reis para chegar ao ponto que eles estavam discutindo, que era qual deles seria o maior. Então Jesus voltou e disse: mas vós não sereis assim. Vocês não vão ser assim. Pelo contrário, o maior entre vocês, olha que Jesus falou, o maior entre vocês seja como o menor. Ou seja, vocês precisam estar em pé de igualdade. Se você acha que é o maior, você tem que descer e ser como o menor. Porque aquele que o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como aquele que lhe serve. Então, se entre vocês há um que governa, então também sirva. Porque você vai precisar se colocar no lugar de quem serve, para você se igualar, ser igual. Não queira ser o maior, queira ser o menor. Então ele disse assim: qual é o maior que está? Qual é o maior? Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? É a pergunta que Jesus falou. Então imagina, você está à mesa, você é um convidado. Ou você é um patrão, ou você é uma autoridade máxima. E tem aquela pessoa que vem servir a mesa. Aquela pessoa que vem trazer o prato, ou que vem trazer a refeição, ou que está servindo o jantar, ou que está servindo qualquer outra coisa, um cafezinho, por exemplo. Então Jesus fala assim: qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Pergunta de Jesus. Nós sabemos muito bem que a pessoa que serve às vezes nem é olhada. Nos dias de hoje, estamos à mesa, então vem uma pessoa servir, um servente, traz aquela refeição
ou qualquer outra coisa que ele traga. E ele entrega aquela refeição, mas você é a figura principal que está ali. Aquele que serve está trabalhando, está fazendo o seu dever de servir. Mas olha o que Jesus falou. Qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Aí ele disse, não é quem está à mesa. Porque quem está à mesa está ali para usufruir daquilo que foi feito. Quem está à mesa está ali para se deliciar daquelas iguarias que estão ali. Quem está à mesa está ali para receber aquela bênção, aquela refeição, qualquer outra coisa que for servida. Vamos supor que seja uma sobremesa. Aí vem o servente, aí vem a pessoa que serve e traz a sobremesa e coloca na sua frente. Jesus falou, quem é maior? Esse que está recebendo, está à mesa, ou aquele que está servindo? Jesus disse, não é aquele que está à mesa, mas é aquele que serve. E por quê, gente? Por que aquele que serve? Ora, a pessoa que serve, ela está trazendo aquilo que você vai receber. Digamos que, trazendo essa linguagem para o nosso meio. Se você está recebendo uma palavra, seja de qualquer outra pessoa, seja na sua igreja, seja de um amigo, seja de um companheiro, seja de uma companheira, seja do seu esposo, da sua esposa, seja dos seus filhos, dos seus amigos, de qualquer pessoa, você está recebendo algo de Deus. Você está recebendo. Você está usufruindo daquilo que está sendo entregue. E Jesus pergunta, quem é maior? É aquele que serve. Ou seja, é aquele que leva as delícias, as iguarias. Aquele é maior. Aquele que está a serviço, aquele é maior. Porque aquele está realmente fazendo algo ali que seja importante. Não que você que está comendo alguma coisa num restaurante não está ali porque é importante, porque você está ali para matar a sua fome, ou você está ali para fazer um social, estar com os amigos, estar com os colegas, estar com a família. E vem aquela pessoa e serve. Tem outro exemplo, você está numa pizzaria, vem a pessoa que traz a pizza e aquela pessoa coloca a pizza ali e antes ela colocou os pratos e aí ela vai cortar a pizza ou ela vai fazer toda a parte de servir. Você só vai se beneficiar de comer aquela pizza. Mas aquele que serve, a pessoa que trouxe, a pessoa que fez a pizza, esse talvez não seja nem lembrado. Nós olhamos apenas para a placa. Poxa, essa pizzaria é muito boa. A pizza daqui é muito gostosa. Mas quem fez a pizza? Vamos por um exemplo diferente. Você vai num restaurante que tem um chefe. Um restaurante de nome. E aquele restaurante tem um chefe. Então você chega naquele restaurante, você recebe você pega o menu, você escolhe a sua comida e entre aquelas comidas que você escolheu, você fala com o garçom, o maître, e aquela pessoa vai levar o seu pedido até o chefe. O chefe, com os seus ajudantes, preparam a sua comida. De maneira muito especial, aquela comida é trazida para você. Você começa a comer aquela comida, você imagina, essa comida está muito boa. Quem será o chefe que fez essa comida? Eu preciso agradecer
ou eu preciso parabenizar o chefe por essa comida? A gente vê muito isso em restaurantes classe A, restaurantes maiores, restaurantes de nome que têm chefes famosos. Então, aquela pessoa agradece ao chefe pessoalmente por aquela magnífica refeição ou aquela magnífica experiência que ele teve naquele dia, naquele determinado restaurante. Qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Jesus disse: eu não digo que é quem está à mesa, eu digo que é quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Veja que Jesus falou de quem serve. E logo em seguida, ele diz assim: vocês são aqueles que permaneceram comigo nas minhas tentações, nos meus problemas que eu passei como ser humano, como homem na terra. Jesus, ele veio para o meio de nós, sendo grande, sendo maravilhoso, sendo maior, sendo nosso Deus. Jesus, Deus se fez homem através de Jesus Cristo. Nasceu de uma mulher virgem, cresceu, quando era jovem ainda, deu aula eu digo aula, ele falou coisas maravilhosas para os sacerdotes do templo. Eles indagavam, eles ficavam muito maravilhados com a sabedoria de Jesus. E entre outras coisas muito maiores. Porém, a Bíblia nos relata sobre a sua chegada ali para ser batizado. E logo em seguida ele foi ao deserto para ser tentado. Ele disse: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então ele disse: vocês estão comigo desde o início, desde que eu fui batizado, desde que eu fui ao deserto, desde que eu voltei do deserto e comecei a pregar, vocês estão comigo. Então, vocês estão comigo todo esse tempo que eu estou pregando a palavra e levando o reino de Deus. Aí ele conclui: assim como o Pai me confiou o reino, eu confio a vós. O Pai confiou o reino, ou seja, a mensagem que é levada, porque o reino de Deus ele está em cada um de nós. Assim como o Pai confiou que Jesus levaria a mensagem que vocês estão comigo em todo o tempo, em todas as minhas tentações. Ou seja, no mundo vocês também vão ter aflições. Jesus, no Monte das Oliveiras, ele disse: orai, vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai, vigiai, ou vigiai e orai. A vigilância. Jesus, ele falou: vocês estiveram comigo nas minhas tentações, mas Jesus vigiou. Porque o diabo, em muitas situações, ele quis envergonhar Jesus Cristo. Jesus estava entre os fariseus, os saduceus, entre os sacerdotes, entre os doutores da lei. Jesus falou com reis, Jesus falou com governadores, Jesus falou com soldados, Jesus falou com mendigos, Jesus falou com cegos, coxos e aleijados. Jesus falou com toda a classe de pessoas. E ele disse: vocês estiveram comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai confiou a mim o reino, agora eu vou confiar a vocês também
o reino. Ou seja, vocês é que vão levar agora esta mensagem que eu determinei. Ora, Jesus, ele deu essa autoridade para nós, para que possamos levar a sua mensagem, para que possamos levar os seus ensinamentos a todas as pessoas. Jesus falou ali no livro de Marcos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele falou que nós deveríamos pregar o evangelho. Então ele disse: assim como o Pai confiou em mim o reino, eu também confio a vocês. Para que comais e bebais na minha mesa no meu reino. Então, vocês vão fazer isso aqui agora. Mas vai chegar um tempo em que vocês vão comer e beber essa comida. Mas não aqui. No meu reino. No meu reino. E Jesus vai muito além, porque ele diz assim. Ele diz assim: e vos assenteis, ou vocês vão sentar. Vos assentei, vocês vão sentar sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mas esses tronos, eles seriam aqui, neste mundo? Não, no livro de Apocalipse ele fala, quando João, ele teve a visão do trono, ele viu 24 tronos ao redor do trono. E ora, se Jesus falou que vocês vão sentar para julgar sobre tronos, os apóstolos, que eram 12, né? Agora nós vamos tirar desses 12 Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus, foi lá e se enforcou. E logo depois, Jesus levantou quem? Paulo, como apóstolo de Cristo. Isso é uma outra palavra, e com certeza nós vamos chegar em vídeos futuros. Porém, Jesus disse: vocês vão sentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então vocês vão julgar essas tribos, vocês vão estar lá no grande julgamento, sentados nesses tronos. Eu confio em vocês o reino. Vocês vão julgar. Se Deus está falando com cada um de nós agora, Ele confia nas nossas vidas. Ele confia em cada um de nós para levar a sua mensagem, para fazer a sua vontade, para direcionar para as pessoas aquilo que elas devem ouvir. Jesus nos dá essa instrução para que façamos aquilo que precisamos fazer. Nesse mundo nós temos instruções diversas. Temos instruções de gurus, de pessoas que conhecem negócios, de pessoas que conhecem maneiras de ficar mais equilibrado, de pessoas que sabem fazer exercício. Então, nós temos muitas instruções de muitas pessoas diferentes. Mas as instruções do reino, Deus deu a quem? Aos seus escolhidos. Quem é que pode ser o discípulo de Jesus? Todo aquele que serve. E foi o que o Senhor falou. Você quer ser o maior? Então seja o menor. Você quer ser o grande? Então não seja aquele que é servido. Seja aquele que serve. Se Jesus falou que nós seríamos como aqueles que servem, então estamos aqui para servir cada uma das pessoas com aquilo que nós temos recebido do Senhor, do seu reino. Nós precisamos falar daquilo que nós temos visto e ouvido, a sua palavra. Então, é nesse momento que nós devemos levar a sua mensagem.
Esse é o momento oportuno para isso. Cada um de nós que recebe a mensagem do Senhor deve reparti-la com um, com dois, com três, com quantas pessoas forem possíveis repartir. Nós estamos aqui falando sobre a palavra. Não digo que com muita inteligência ou discernimento, porém nós fazemos de maneira simples. Lemos a palavra e falamos sobre ela com cada um de vocês que estão aí. E isso Deus nos dá sabedoria para continuar evoluindo. Mas o que nós precisamos ser é servos. Precisamos começar, porque a nossa evolução ela vem de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina. Se nós estamos aqui, o Senhor começa a nos colocar um pouquinho mais aqui. E Ele começa a nos levantar, E nós temos essa autoridade até o momento em que vamos também sentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Porque vai chegar um momento em que nós nos encontraremos com o Senhor. Em que nós vamos ser... Deus vai chegar conosco e vai dizer: onde estão os seus frutos? O que você fez? Ele sabe. Todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Lembra disso? Porém, aquilo que nós fazemos, Deus coloca em pauta. Seja coisa boa, seja coisa ruim, Deus ele vai colocar isso em pauta. E vocês serão, nós seremos todos julgados por Ele. Uns para o descanso eterno, outros para a condenação eterna. E o que nós esperamos é que todos venham a conhecer o Senhor. E que todos encontrem o caminho da salvação. E que todos estejam no reino do Senhor. É isso que nós esperamos para todas as pessoas, para toda a humanidade. Que Deus possa nos abençoar nesse dia abundantemente. Que possa nos dar a compreensão cada vez maior da sua palavra. Eu agradeço. Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo.